Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua, aberto para todo o mundo e além fronteiras. Como estás, Hugo? Estou bem, ainda que hoje, não sei se sabias, é a Blue Monday. Pois, o dia mais triste do ano. Diz que sim, não é? Não sei porquê, é uma... Acabei de saber, antes de começarmos o podcast, fiz aqui uma busca rápida, porque nem ia falar disto. Então diz, Blue Monday é um nome dado a um dia de janeiro, considerado por uma empresa de viagens do Reino Unido, Okay. Sky Travel, como o dia mais deprimente do ano. Portanto, foi inventado, como muitas outras coisas, como para o Natal. vender merdas. Exato, foi como o Natal, não é? Sim. O dia dos namorados. Sim, pois, diria que dezembro até, não é? Aquela dia ali 21, que é o... ali perto, que é os dias mais pequenos do ano, poderia ser mais. Mas aí tens a perspectiva do Natal ainda, não é? Ainda está tudo iluminado. Aqui é meio de janeiro, a meio mesmo do inverno. O janeiro é ressaca das festas todas, de dezembro, não é? É um mês muito longo, é a segunda-feira dos meses, meio do inverno. Não é bem meio do inverno, é o primeiro mês do inverno, na verdade. Não é? Mas pronto, mas curiosamente quer dizer, no que vai de ano não sei se estive mais triste, mas não é o dia mais triste, já tive dias mais Sim, já tive dias piores. Porque eu acho que também é um mês de falsa esperança, não é? Porque acreditamos que vamos mudar, vamos cumprir as resoluções, tu ainda acreditas nisso? Que este ano é que é, o Sporting este ano é que vai ser campeão, quer dizer, normalmente em dezembro já... Mas já tu ainda não... tens, ou seja, estás a falar dos humanos em geral ou estás a falar da tua experiência? Porque eu em janeiro não tenho expectativas nenhuma especiais diferentes do outro mês. Estou a falar no geral, mas eu também acho que tenho um bocadinho de é um ano novo, é um novo ciclo, é um novo... Vamos ver como é que corre. Pode ser bom, pode ser mau, pode ser que dê para corrigir coisas que o ano passado não correram tão bem. Tanto em termos pessoais como profissionais. Há sempre essa esperança da renovação. Mas isso não devia ser na primavera? Com o desabrochar das flores. E atenção, para quem não sabe, desabrochar não é tirá-lo da boca. Sim, não é retirar o broche. Um broche que está feito, não se retira. E pois não sei. Repara, porque o ano civil, nós estamos a falar, mas o ano civil é uma abstração, uma criação nossa. Sim. Não é? Teria mais lógica se fores ver, em termos de mudança, o fim do inverno e o princípio da primavera. Seria a renovação. Ou até o fim do verão. Mas eu sinto mais essa mudança no fim do verão. Eu ainda funciono com os anos letivos, acho eu. Ainda funciona. Acaba o verão e vem Tem a ver com a tua maturidade também enquanto pessoa. Também, sim, ainda estou no secundário. E acho que penso mais nisso, ou seja, o ciclo, que tipo o verão é o culminar normalmente, não é? A parte mais fixe do ano, então quase parece o fim. Pois daí vem sempre tudo Aí vem tudo a descer, sim. Aí é tudo merda, já se sabe. Mas então, estás bem? Esta segunda-feira estás bem? Estamos a sim, gravar? tranquilo, até dormi mais ou menos, apesar de adormeci tarde, 3 e tal, mas acordei às 10. Uau! E dormi seguido e até mais ou menos restabelecido. Já fui ao ginásio, já me irritei com pessoas na sauna. Então, tentaram desabrochar-te. Antes fosse, sabes? Já aqui falámos, não é? Aquela sauna, a malta vai lá para lá toda nua, só homens, não me queixaria. Mas chegaram 2 gajos de calções, iam de calções de banho. Chegaram à sauna, sentaram-se, e sentado ao meu lado um deles, e tira os calções e fica em pelota. Tipo, já estás de calções, caralho. E aqui não há aquela malta, ok, não trouxe calções... porque não fui à piscina, vou só trazer a toalha, chega ali, desaperta a toalha, já acho um bocado estúpido, mas pronto, agora já estás de calções, para que é que vais? É para quê? Não seca na sauna, está úmido. Mas achas que ele quer fazer sauna à pizza? Ou seja, ele acha esta zona precisa de transpirar, porque também transpira. Vais transpirar igual, assim, não sei, deve ser uma sensação de liberdade, é para mostrar, não sei.
Eu sei que nós já falámos disso e claramente os dois temos aqui uma opção com cenas do ginásio. Mas eu também já vi. Eu não tenho ido à sauna, tenho ido mais ao banho turco, gosto mais. É misto. Mas, sim, lá está, é misto. Mas é raro haver mulheres. Sim, lá. no outro dia estava só eu e uma senhora. Mas Sim. As mulheres já sofrem muito na vida, não se metem em saunas nem banhos turcos. Mas pá, também uma cena, já não me lembro o que era. Que eram, não, vinha um gajo também a andar. Aqueles gajos que andam pelo ginásio, já falámos disso. Todos nus, nem metem toalha, andam ali e de braço aberto e tal. E eu disse, pá, isto só pode ser exibicionismo. Ninguém anda assim, ninguém tem uma completa abstração da sua nudez. E nós já falámos disso, ainda para mais quando naquela hora não há crianças, mas há crianças. Vi um beat engraçado do Diogo, foda-se, do Bruno Nogueira, a dizer eu nem sabia que ele fazia stand-up, mas deve ser uma coisa recente porque ele fala da filha dele. Foi no último espetáculo que ele fez, depois do Medo. Ok. E em que ele diz, tem um beat sobre isso em que diz, a minha filha já viu mais pizzas do que não sei o quê, porque vai com ele ao ginásio. E pronto. Mas sim, mas eu não sei o que é. Será exibicionismo? Será... Eu não acho que é naturalismo, não acho que eu posso estar nu. Não é, se fosse numa praia ou na selva, sim. Agora numa sauna... Pá, sim, não sei o que é. Não sei se é o Talvez pavão, o alguém nos possa síndrome do esclarecer, pavão, não sei. Mas é que às vezes aquilo está ali, não é? É impossível não ver. Já vi gajos a andarem assim todos nus com pizzas diminutas. Ok. Percebes? Portanto, até gaba a coragem de, olha, sim senhor. Continua a ver o gajo dos Sou óculos só bajolos, percebes? Pá, ok, estão-se a exibir. Agora ele está a exibir o quê? Sim. Não tem nada para exibir. Tenho visto o gajo de óculos escuros. Sim. Tenho visto. Sim, no outro dia falou comigo, interagiu comigo. Então. Já não sei, foi perguntar qualquer coisa de uma máquina. E tu perguntaste, olha, tipo, isso está graduado? Sim, esse é atrasado mental? Sim. Ou... E há um gajo que está sempre lá, mente assim, todo um boizão. Pá, que o gajo, tipo, acaba um exercício e percorre o ginásio de uma ponta à outra de braços abertos. E parece mesmo que está a ser exibido isso. Mas porquê é que este gajo anda de um lado para o outro? E olha assim para ti, tipo, parece que quase está-te a desafiar para andar à porrada. Um careca. Sim. Acho que já sei qual é. Tem sempre cara boa trancada. Boa sim. Eu digo, o que é que este homem anda a fazer de um lado para o outro ginásio? Se calhar está a fazer exercício aeróbico, eu não sei. Capaz, não sei. Não sei, o ginásio nós já falámos disso aqui, mas é claramente um microcosmos, pá, que reflete os traços mais acentuados da natureza humana. Porque tem ali cenas muito estranhas. Olha, muito bem. Gandim, como é que é? Está quase ou não? Está quase. A partir desta quinta-feira sai a primeira ou as primeiras músicas. Estou a decidir se vou lançar uma ou duas ao mesmo tempo. Tinha pensado em lançar duas, acho que só vou lançar uma. Por questões de não foder o algoritmo do YouTube, lanças duas coisas ao mesmo tempo, aquilo depois... Como é que se fode o algoritmo do YouTube? Não sei, deve ser por trás. Revelação? Ele é que te fode, normalmente. Mas então acho que vou lançar só uma. Acho que vou lançar, a sair uma é das rendas altas. Que... Bom single. Sim, acho que pode ser fixe. E também vou anunciar, a quinta-feira já estará, não sei quando é que vou anunciar, se é hoje, amanhã, novas datas de Gandim ao vivo, que será Leiria, Coimbra, Guimarães e Faro, para já. Não sei se depois vamos adicionar mais ou não. Sei que a malta de Braga pediu muito. Não vai dar para fazer Braga à partida, porque não há nenhum sítio fixe para fazer isto. Tem que ser em pé, com copos, assim, um ambiente mais de concerto. Portanto vai ser Guimarães. Pá, é um tirinho. A malta... Vou tentar promover a paz e fazer o tratado de paz entre Braga e Guimarães. E tentar levar lá as pessoas, até porque a sala de Guimarães é bastante grande e acho que vou precisar da ajuda da malta de Braga para encher aquilo. Mas depois no futuro pode ser que apareçam mais datas ou não, vai depender, mas para já estas já estão certas que vão abrir agora. Ok, muito bem. Olha, vou já despachar aqui uma autopromoção, que esta sexta-feira, dia 19 de janeiro, vou estar na Biblioteca de Oeiras. Café com Letras é um evento que eles convidam escritores às 9 da noite. Portanto, pessoal de Cascais, Oeiras, Lisboa, apareçam, lá estarei. É isso. Então, hoje temos muito que falar, mas pequeninos assuntos antes de irmos para o tema principal. Que nós aqui há uns meses, mais precisamente em outubro, falámos longamente sobre Israel e Palestina. Já foi em outubro? Foi ali, foi aquilo que aconteceu em 7 de outubro. E dissemos muitas coisas que se mantêm,
E dissemos outras que não se mantêm porque morreram 20 e tal mil pessoas em Gaza. Acho que foi mais. Foi mais já? Ok, mas mesmo que fosse 20 e tal Tinha mil... ideia que em dezembro foram 30 e 20 mil crianças. Eu, por acaso, não, vi 20 mil e tal. Mas pronto. Mas posso ter visto mal. Podem ser 20 mil velhos. Sim. 90 anos. É menos grave. Mas... Acho que não chegam aos 90 na Palestina. Não. Não, os cuidados médicos não são muito bons. Claramente há um massacre. É um massacre de inocentes, um massacre feito pelo governo de Israel. Acho também importante dizer isto, no meio disto, e que tem que ser denunciado. O Bernie Sanders tem denunciado nos Estados Unidos, e é judeu. Muitos judeus têm denunciado. O Guterres. E na altura nós falámos até da questão do relativismo cultural, porque até então, se calhar, o governo de Israel tinha uma espécie de supremacia moral. 24 mil mortos. 24 mil mortos, ok. Na forma como tratava... sendo que obviamente havia abusos de poder, os checkpoints são um caso disso, mas que havia uma postura diferente e que não tinha uma motivação religiosa como tinha o Hamas, em que se achava superior e que tinha que expulsar dali os judeus e tal. Falamos disso tudo, quem quiser vai ouvir. Tudo isso mudou, ou seja, se havia alguma superioridade moral, ela desapareceu completamente do governo de Israel. Mas também é importante dizer, por causa do aumento do antissemitismo, que há muita gente em Israel, aliás tem-se manifestado nas ruas, que está contra a ação do governo israelita. E, portanto, o governo de Israel não é a mesma coisa que os judeus. Não é? Mas pronto. Sim, tal como o Hamas não é a mesma coisa que os palestinianos. Exatamente. Então, como nós dissemos, aliás. Para não sei se te apraz dizer alguma coisa sobre isso, como já não... É assim, eu já disse que a solução é erradicar um dos lados. Não há outra solução. Em termos pragmáticos, tirarmos o sofrimento de fora, a única solução definitiva é erradicar um dos lados ou mudá-los de sítio. Sim. Portanto, nesse aspecto, Israel está realmente a fazer um bom trabalho, está a conseguir matá-los todos. Agora tem que ser todos. Porque em termos pragmáticos, lá está, estes 20 e tal mortos, quantos são terroristas? E quantos estes 20 e tal mortos? 20 e tal mil mortos, quantos terroristas vão criar? Não é? Porque... é mais compreensível que uma criança que vê os pais a serem mortos e os irmãos, ou uns pais que veem os filhos a ser mortos, se tornem radicais e que se tornem possíveis terroristas. O Batman. O Batman é um vigilante. Sim, mas é um vigilante do bem, não é? Sim, mas é o lado negro também. É o lado negro. E portanto é só a questão prática. Se tu me dissesse assim, olha, se morreram 30 mil pessoas, mas acabou o conflito e acabou o terrorismo naquela zona, eu dizia assim, é chato, mas há um upside. Aqui não há um upside. Mas já viste o que é que acontecia se tivessem morrido 20 e tal mil israelitas? O impacto que isso teria? Claro, mas isso é sempre assim, não é? São mais branquinhos, são mais ricos, têm mais poder, têm mais controle de mídia. A narrativa é sempre outra. Agora, a questão o que mais me faz confusão é que em termos pragmáticos não é eficiente, não é eficaz esta solução. Sim, mas repara... É como os Estados Unidos por isso é que aquilo está assim como está há um século. Claro, sim. Como os Estados Unidos, quando foi o Bin Laden, entraram lá no Afeganistão e no Iraque, fodiam aquilo tudo, matavam não sei quantos inocentes, mas acabava. O Estado não tinha sido criado o Estado Islâmico, a Al-Qaeda acabava, deixava de haver essa ameaça, por muito egoísta que seja, porque os ataques terroristas no mundo ocidental não matam assim tanta gente, não é? Foi um caso... Matam muito mais nos países islâmicos. Matam muito mais nos países islâmicos, mas pronto, para o nosso conforto e para a nossa dia-a-dia era melhor. Olha, morreram e tal. Foi isso que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, mas vamos destruir cidades civis, vamos queimá-las, Dresden, todas as outras... para ver se acabamos com isto, não é? Sim. E naquela altura acabaram. A bomba atómica. É um bocado isso. Olha, vamos matar aqui 200 mil inocentes, mas pode ser que isto termine a guerra. Não sei se foi com esse intuito, mas pronto. Acho que só para mostrar a picha. E a questão é que aqui não me parece que seja prático. Portanto, além do sofrimento imediato, vais ter um prolongado conflito, provavelmente piorá-lo, porque... Sim, já alastrou, já está no Iémen, já... Mas pronto, era para dizer isso porque há ouvintes nossos que calhar ouviram aquilo e disseram eles nunca mais falaram disso. Mas na altura a nossa postura já era um bocadinho essa. Era. Sim, mas tinha mais nuance. Ou seja, na altura não haviam 20 e tal mil mortes, nós estamos a falar de 20 e tal mil mortes e obviamente 20 e tal mil mortes parece que tu perdes a dimensão humana do que é isso. Sim. Não é? Há um escritor que é o Richard Price, um americano, que diz isso, quando estás a escrever não digas 20 e tal mil mortes, escreve sobre
o sapato queimado da criança depois do bombardeamento, não é? Sim. Tem muito mais impacto isso. Mas é uma coisa assombrosa, não é o que eu estava a dizer. Imagina se isto fosse, se houvesse 20 e tal mil mortos em Espanha, aqui ao Sim. lado, ou qualquer outro sítio. Mas o problema agora, ou seja, Mas também são 2 milhões okay. palestinianos, Sim. 2 milhões, é 1%. Mas pronto, eu estava a tentar fugir aos números. Mas quem ouvir, por exemplo, quem ouvir aquele programa, acho que até no meu caso, eu admito isso, não é? Eu disse, todos nós temos um preconceito. Eu seria na altura muito mais pró, não é muito mais pró, mas tendo em conta os ataques atrozes do Hamas na altura, as violações, como aquilo foi feito, dizer, ok, Israel tem pretexto para contra-atacar. Nunca pensei que contra-atacar fosse matar 20 e tal mil pessoas e destruir Gaza, não é? Mas pronto, vamos deixar isso por enquanto, talvez para mais adiante, quando morrerem para aí 40 mil, se calhar voltamos ao Sim, assunto. eu acho que tem que morrer mais. Para ser é para ser. Sim. Não vale agora uma 30 mil e Mas param. acho que é isso que o governo israelita de certa maneira quer tirá-los de lado, varrê-los ali. Agora é curioso, porque por exemplo, eu não sabia isto, sabes que há um muro no Egito Não deixam passar. que não deixam passar? Sim. Portanto também há que falar, e nós falámos disso Sei que na aquilo é altura. uma prisão a céu aberto. Por isso é que nós também falámos disso, que é, então mas onde é que estão os Estados Árabes todos pró que financiam o Hamas e não sei o quê, porque é que não recebem também, não estou a dizer que isso esteja correto, não estou a dizer que aquelas pessoas devam ser expulsas ali, mas porque é que não recebem refugiados, porque é que o Egito não recebe? Pois, claro. Sim. Portanto, tudo isto, como, aliás, a conclusão que nós chegamos nesse programa foi, isto é mais complexo do que parece, do que as pessoas querem opinar e do que nós próprios temos conhecimento para opinar. Então, mais 2 coisas pequeninas. No outro dia vi este fim de semana vi uma imagem que eu acho que diz muito do espírito dos nossos tempos, que é um sem-abrigo. Vais bater na Zaya? Ok. Coitadinha da Zaya. A Zaya está a ser disciplinada. Neste momento eu diria que Guilherme Duarte parece um soldado israelita a entrar por Gaza adentro. Merecia. Então dizia eu que vi uma imagem que é um bocado... Sabes que às vezes há imagens que simbolizam o espírito dos nossos tempos. Há coisas que nós vimos, que era um sem-abrigo a viver dentro de um caixote. Um caixote era enorme, aquilo devia ser de um armário. De mobiliário escandinavo. Ok. E tens mobiliário escandinavo, e que não era IKEA, que é um bocadinho mais caro. Que representa um certo primeiro-mundismo, um certo estilo de vida, não é? As nossas casas hoje, que de certa maneira foi alcançado por algumas pessoas em Portugal, mas por outro lado tens um sem-abrigo a viver naqueles cartões, um sem-abrigo que são uma realidade maior, especialmente em sítios como Lisboa. Pensei nisso, foi apenas um pensamento. Mas tens mobiliário escandinavo cá em casa? Tenho, mas do barato. Sim. E sem-abrigos tens aqui à volta? Sem-abrigos, por acaso aqui não há, quer dizer, há ali ao pé da... Ali deve haver... Sim, aqui mesmo ao pé... Por acaso há aqui um mesmo na rua ao lado que costuma estar sempre ali, ao pé de uma mercearia. Está ali deitado sempre numas arcadas. Mas sim, aquelas imagens que têm chegado da Vasta Gama, da Estação do Oriente. Sim. Ali... É assim, sempre foi assim. Eu lembro de sair do trabalho da nova base, ir apanhar ali o comboio. Pá, e aquilo estava cheio já. Portanto, não sei se piorou ou não, acredito que sim, deve haver dados disso, mas sempre foi, não é uma coisa de agora só para as eleições, não é? Ou a crise da habitação, sempre foi, até porque eu não sei se o aumento sem abrigo está assim tão diretamente relacionado com o aumento do preço das habitações. Da habitação, acho que está mais relacionado com a doença mental, com o vício, com uma... Mas eu acho que deve haver uma série de coisas. Acho que não sei, não li nada sobre isso, mas eu acho que tem que ver pessoas que ficaram sem a capacidade de pagar uma casa. Deve ser, mas acho que deve ser uma minoria. Acho que a maioria que está na rua é mais por outro tipo de problemas, acho eu. Portanto, normalmente não se vê as famílias inteiras na rua. Mas vês casais? Mas cá foram casais que se conheceram sem abrigo já e dividiram um pacote de vinho. Mas sim, faz confusão. É uma cena... É bastante estranho, não é? Porque devia ser um direito básico, como a comida, como a saúde, como a educação. E supostamente... A verdade é que a habitação também devia ser... Na Constituição consta como um direito básico, não é? Como uma das lutas de abril. E... Olha, no programa de hoje, eu estava aqui indeciso entre falar entre imigração ou sexo anal. Ok. Foi uma escolha difícil, não é? E como estamos a aproximar-nos das eleições, grandes temas como
que deviam ser falados e que deviam ser mais falados, espero que sejam falados durante a campanha, como saúde, educação, habitação, justiça, que também é muito importante e menos falado, ou um projeto económico para Portugal além do turismo. Mas desses temas que são, e acho que as pessoas queixam, continuam-se a falar de temas do fait divers do dia, não é? Do soundbite, pronto. E um deles é de imigração, ainda agora na convenção do Chega veio-se falar da imigração e dizer mais uma vez que eu acho engraçadíssimo que era 30% da população de Braga é imigrante. É mentira. Tipo, infelizmente já há fact-checking logo, há jornalistas a fazer isso. Outra era... Mas acho que são muitos. Sim, mas não são 30%. Não são... E se fossem? Sim. Se dissessem 30% da população de Braga são bandidos e andam a assaltar pessoas, aí era preocupante. Aliás, acho que Braga, segundo o que eu sei, posso estar enganado, corrijam-me os bracarenses, é aliás parece-me que é um sítio onde os imigrantes estão bastante bem integrados. Sim, acho que sim. E as cidades mais jovens, não sei como é que está em termos de crescimento. Mas outra coisa que disseram foi também aquela questão velha da segurança, vem para cá viver à custa da segurança social. Pá, quando isso está mais do que foi dado por todos os jornais. O saldo é positivo. Não é positivo, é super positivo. 1,600 milhões e os imigrantes dão mais 7 vezes do que recebem. Portanto, a taxa por várias questões, mas de imigrantes que recebem algum tipo de subsídios ou ajuda de segurança social é muito inferior à média dos naturais dos portugueses. Mas pronto. Mas, quando estávamos a falar disto, estava a falar da imigração e podemos falar, mas eu pensei numa coisa que é mais do que se falar da imigração com I, pá, que é muito conveniente porque é um assunto muito polarizado. É um assunto que ou pela sinalização da virtude, não é? Eu sou a favor de toda a imigração e vocês são todos os racistas e não sei o quê. Ou pelo outro lado, do nacionalismo bacoco, de culpar o outro por problemas complexos. Pá, tu vês isso, é muito fácil falar sobre a imigração nas redes sociais, não é? Muito mais fácil do que falar sobre como é que vamos mudar como é que vamos melhorar o Serviço Nacional de Saúde, não é? Mas pronto. Mas eu não sinto, tu sentes isso? Sentes que a imigração com I é um problema em Portugal? Um problema dos mais sérios? Não, acho que não é. Acho que a imigração com E é. Pronto. Olha, não tínhamos combinado e é isso que eu queria falar. Acho que e as duas em conjunto, obviamente que são um problema. Tu tens os mais qualificados a ir embora e estás a importar mão de obra menos qualificada, na maioria dos casos. Guilherme, também é preciso, atenção. Também é preciso. Não é? Idealmente não seria, não é? Idealmente toda a gente seria qualificada, mesmo com trabalhos não considerados qualificados, ou o que seja, mas era bom que as pessoas tivessem informação. Mas acho que é um problema maior, isso... Guilherme, nós não combinamos isto, mas claramente estamos em sintonia. O nosso próprio ciclo menstrual também já está em sintonia, não é? Então, 30% dos jovens nascidos em Portugal vivem fora do país. Muitos deles são nossos ouvintes. Ouvintes, não é? Temos muitos ouvintes no estrangeiro. Mais de 850 mil jovens que têm hoje entre 15 e 39 anos. 39 não sei se é jovem, mas pronto. Residem atualmente no exterior, segundo uma estimativa do Observatório de Imigração. Quase 1/3 das mulheres em idade fértil está fora. E este êxodo obviamente tem um impacto brutal no mercado de trabalho, é o que estavas a dizer, da questão porque são pessoas, não todas, mas muitas delas têm formação universitária, são pessoas com... Sim, e quantos com formação equivalente vieram para cá? Gostava de saber esses dados. Portanto, é assim, olha, saíram 500 mil, mas vieram 450 mil também com formação de fora. Basta olhar na rua. Mas sim, não me parece. Sim. Então, Portugal tem a taxa de imigração, ou seja, de pessoas que saem, mais alta da Europa, uma das mais altas da Europa e uma das maiores do mundo. Espanha ou a Itália têm taxas mais baixas. Só há países que são maiores, que são a Bulgária e a Roménia. São sítios paradisíacos, como toda a gente sabe, não é? Tal forma que o nascimento de filhos ou seja, o nascimento de portugueses fora do país já equivale a 20% do total de nascimentos. O que é significativo, não é? Então, desde 2001, vou só agora despachar os números todos para depois falarmos. Desde 2001, há 20 anos mais ou menos, saíram do país em média 75 mil pessoas por ano. O pico deu-se entre 2010 e 2019. Portanto, estamos a falar de cerca de, neste período, de mais de 1,5 milhão de pessoas que emigraram. Algumas regressaram. É regressado porque acho que temos cerca de 2 milhões imigrados no total. 2 milhões,3 imigrados. E sendo que desses 2 milhões, 70% está entre os 15 e os 39 anos.
Obviamente isto deveu-se a várias crises económicas, não é? E há aqui quase um traço identitário, não é? Porque Portugal sempre foi um país de saída. Sim. É? O meu avô emigrou, o meu pai emigrou. Sim, não, a imigração por si só não é má, não é? É fixe tu vives num mundo em que tu podes querer, gostava de ir trabalhar para outro país e ter essa experiência. Né? Outra coisa é tenho. Sim, e eu acho que é isso que acontece muitas vezes. Acho que há também uma grande fatia, não sei se será grande, de malta que prefere ir mesmo pela experiência, porque a verdade é que isto 3 ou 4 anos para fora, depois se quiseres voltar tens um currículo muito melhor, consegues vir ganhar melhor, ou seja, é uma aposta na carreira, em que em vez de ganhares cá 30 mil ao ano cá, ganhas 60 ou 70 mil lá, mas vivias tranquilo cá com essa coisa, mas queres fazer um step up e também ter experiência. Acho que também é uma fatia disso, que antigamente não havia. Era só quem tinha mesmo de ir, não é? Sim. Não havia as pessoas só aqueles famílias de ricas que iam estudar para o estrangeiro e que podiam ficar por lá. Portanto, também acho que há aí essa fatia. Portanto, há coisas boas. É bom haver essa possibilidade. Claro. Agora, essa necessidade, num país da Europa que se diz evoluído, não é? Com tanta gente a sair. É que os números são avassaladores, não é? E em que não é. Mas vives. É que se fosse ao contrário, está em Londres, com tempo de merda, comida de merda, e que vais para Portugal, não é diferente do que estás em Portugal, que tens segurança, boa comida, bom sol, e mesmo assim tu trocas, tens que trocar para ir, porque aqui não consegues ser classe média sequer. Mas tu tens isso, que é a maior comunidade de estrangeiros a seguir ao Brasil são os ingleses, no Reino Unido. Não os ingleses, são o Reino Unido. Mas isso muito também reformados, não é? No sim, mas vêm, não é? Sim. Só estava a dizer, ao contrário do que estás a dizer, esses vêm para cá. Agora, o problema é o que estás a dizer. É os números são avassaladores, ou seja, e tens depois o impacto a nível dos nascimentos, tens o impacto de uma coisa que é as pessoas com maior vitalidade, a juventude capaz de inovar, de arriscar, não é? A massa crítica, mesmo a identidade do país, ou seja, está como é que chama-se? Brain drain, não é? Está a ir embora. E eu quando penso pode-se mudar isto. Estava a ver se havia alguns demógrafos, estes gajos davam algumas soluções, tipo, imagina, tu és um jovem, se ficares no país nos primeiros 5 anos, devolvem-te as propinas. Que não é muito dinheiro também, não é? Mas essas próprias pessoas disseram, isto não chega, não é? Sim. Acho que havia agora aí uma coisa qualquer de darem um bónus durante os primeiros 2 anos. Sim, ou o IRS, mas a questão é, eu não sei se no estado em que o país está, porque a questão é mesmo a questão muitas vezes dos primeiros salários, não é? Tu acabares um curso e ires ter uma vida de merda e vais ter o ordenado mínimo, na maioria dos casos. Vais ter um ordenado mínimo, vais ter 900 euros. Acho que isso é muito difícil de mudar, ou seja, mas o que eu sinto é, eu não vi nenhuma, talvez essa do IRS, acho que há um IRS agora dos jovens, não é? Que tu não pagas durante os acho primeiros... que sim. Mas isto devia ser uma merda de regime, devíamos dizer assim, nós estamos a perdemos nos últimos 10 anos, ou 15, ou o que é que foi, 1 milhão e tal de pessoas. Sabes quando é que eu estive a ver? A última vez que uma coisa deste género aconteceu foi entre 65 e 75, com 1,5 milhão de portugueses saíram do país. Guerra e um país miséria extrema, não é? Eu não vi da parte do governo, tipo, isto devia ser uma coisa quase de emergência nacional, dizer, olha, temos que conseguir que estas pessoas fiquem cá, porque eu digo uma coisa que é, eu já estive fora, tive quase 10 anos. Claro que há um número de pessoas, como tu disseste, quer ir à aventura e quer ir explorar, não sei. Mas o que eu sinto é, a maioria das pessoas que vão para fora, se tivesse condições para voltar em algum momento, voltaria. Sim. Por causa da família, por causa... Sim, mesmo chega a uma certa idade. Não todas, mas as pessoas que querem explorar, por norma, é tipo 1, 2, 3 anos, depois têm sempre a intenção de voltar. Muitas vezes conhecem alguém, ou casam lá fora, ou assim, e acabam por já não ter essa... Já não está nos planos de voltar. Mas a maioria, mesmo esses que vão só eu gostava de ir para fora, tipo, a trabalhar fora 1 ano ou 2, nunca seria para emigrar totalmente. E acho que há muita gente nessa situação que depois... também se vê com um estilo de vida que sabe não consegue ter em Portugal e que é difícil fazer essa mudança, não é? Tu vives tranquilamente, tens um ordenado, vês as coisas mais bem geridas e depois pensas, vou voltar para ganhar 1/3, ter o custo de vida hoje em dia de casas que já não é assim tão diferente se quiseres de Lisboa ou Porto. E não começas a fazer contas à vida, não é? Alguma vez pensaste em ir viver para fora? Sim, queria ter ido quando comecei a trabalhar, passado 1 ou 2 anos, gostava de ter ido para Londres ou assim, trabalhar 1 ano, mas era só mesmo para ter experiência, tipo 1 ano.
e depois voltar. E agora? Mas... Já não tem... Agora não, porque na minha área não faz sentido. Mas imagina, podias ter perfeitamente tirar 6 meses e ir viver para um... Sim. Isso pode acontecer. E enquanto estás lá, podes preparar um... Sim, estou a fazer cenas que não implicam Sim. espetáculos ao vivo. Sim. Não, isso é não está fora da possibilidade. Ok. O que é que eu te ia dizer mais sobre esta questão Mas da... sim, eu também não vejo muitas... Porque passa por... A verdade é os salários serem maiores, não é? Sim. Passa por aí. E não há muita coisa que o governo possa fazer para também melhorar isso. Não é? Também não se pode estar a tapar o sol com a peneira a dar bónus. E os empresários continuam a meter ao bolso, não têm que aumentar os salários porque o Estado dá o bónusinho e eles não fazem por isso. Acho que há uma série. Está a pensar... Mas também não sei como é que se faz. Mas claro. A não ser com um Estado autoritário, não é? Que vai dizer... Meus amigos, não há riqueza, não se distribui milhões e milhões por acionistas se não houver aumento de salários que faça sentido, não é? Que haja essa distribuição de dividendos também pelos empregados, mas também acho que isso normalmente não leva a bom porto, essa intromissão do Estado nos negócios, não é? Porque imagina, tu podias ter uma coisa que era que é mais difícil, não sei se isso existe em algum país, que era não ter salários tão altos, mas teres uma rede de serviços e de apoio que te permitisse que a riqueza não fosse exclusivamente a riqueza do dinheiro no bolso, que é muito importante, mas a riqueza dizer, foda-se, olha, os meus filhos têm escolas do caraças, sempre que vão ao hospital corre tudo bem, os transportes são grátis, uma série de coisas que compensassem isso, estás a ver? Sim, eu não sei até que ponto, lá está, nunca vivi noutros países, estamos assim tão mal nesse aspecto, em termos de educação e de saúde. Porque a verdade é que soube histórias piores de outros países, não é? Em que o Sistema Nacional de Saúde não funciona. Aqui, a bem ou mal, quando há doenças graves e cancros e não sei o que, as coisas funcionam bem. Tens bons especialistas, tens a educação. Deve haver escolas que são uma merda, mas tens escolas públicas que são boas e que não pagas nada, e tens faculdades públicas que são boas e que formam dos melhores profissionais do mundo. Sim, mas por exemplo, na educação tens um grande problema que é a falta de professores. Sim. Há miúdos que mesmo em escolas boas que não têm, não sei quanto... Não... Mas acho que obviamente pode ser melhorado, mas não acho que seja, se calhar de todos os indicadores, até dos que estamos menos mal. Não sei. Tu formas pessoas que vão lá para fora e são dos melhores em várias áreas. Nós também temos um problema que não é um problema, mas que é nós, como estamos no espaço da União Europeia, comparamos-nos com o 1%. Não é? Se for dizer, mas olha, então olha ali Marrocos, olha o Equador, onde agora os gajos saíram todos da prisão e não sei. Claro que sim, mas nós somos uma geração, e essa é quase a ironia disto, que é, tu conseguiste melhorar desde 86, que entraste para a União Europeia, ou desde 74, conseguiste indicadores que são brutais o que tu melhoraste, não é? De saúde, de longevidade, de formação, a quantidade de pessoas que vão à faculdade. Mas isso dá-te um nível de exigência que depois parece que há outras partes do país que não acompanham. E tu dizes, mas tenho aqui ao lado um sítio onde eu acho que a minha formação será mais bem aproveitada e onde eu serei recompensado por isso. Sim. É? E então tens aquilo, acabas por chegar a esse contrassenso, que é aquilo que estás a dizer, que é, nós somos suficientemente atraentes para pessoas, para a maioria da imigração do terceiro mundo vir para cá, e isto é engraçado porque o saldo migratório é positivo, porque há 6 anos que são mais os estrangeiros que entram do que os portugueses que saem, e saem um bué de portugueses, não é? Mas, se formos a pensar, nós estamos a perder população qualificada. Claro. Precisamos da outra. Se calhar também temos a mais em algumas áreas. Se calhar não é preciso. Vais falar de sociologia, não é? Não é preciso tantos sociólogos, estás a ver? Não é preciso tantos sociólogos. Mas obviamente nas áreas principalmente técnicas e de saúde, não é? Enfermeiros, médicos, engenheiros, nessas áreas acho que temos em falta. E são as áreas, não é? A saúde e a parte chamados STEMs, não é? Os engenharias matemáticas que fazem avançar e que se criam empresas e não sei o que é mais do que tocar depois noutras áreas. Tiraste línguas, é importante, mas se já temos, tu não vais criar mais valor à partida, não é? Vais para um trabalho que já existe, não está associado tanto a essa criação de novas tecnologias, de novas startups, o que seja. Não é que tenha menos valor, obviamente. Mas o que eu acho é que está intrinsecamente hoje ligado ao problema da habitação. As pessoas imigram, acho, porque não têm dinheiro para a casa. O que eu acho é que, se calhar,
a forma de dar a volta a isso é promover uma imigração interna e tentar redistribuir pelo país, dizer assim, pá, em vez de ir para Londres, porque é que não vais para Abrantes, coitados, mas pronto, é o que é. Vais para Abrantes, em que te damos aqui um subsídio, em que te damos aqui umas empresas, há aqui um polo tecnológico, vamos pôr aqui, uma série de coisas, sei lá. Mas isso é uma coisa que claramente tem que ser feito com o Estado, com privados, obviamente, mas o que está a dizer, criar polos, Sim. Ou seja, tem que haver uma visão estratégica, e por isso é que, volta ao princípio da conversa, desculpa de interromper-te, Guilherme, que é, ok, tu não vais conseguir mudar os salários de um dia para o outro. Eu vinha um artigo no Expresso que era os salários que os portugueses estão todos a ir para os Países Baixos, ganhar 6.000 euros, não é? Sim. Não podes competir com isso. Então, o que é que podes competir? O que eu estou a dizer é, eu não vejo ou não vi, se calhar sou ignorante, mas andei à procura, uma política, ou políticas, não é? Tipo, quase o plano Marshall que existiu para a Europa depois da guerra é, vamos fazer uma merda, nós não podemos pagar ordenados de 6.000 euros às pessoas. O que é que nós podemos fazer para mitigar este 1 milhão e tal que se foi embora para conseguir estar cá? Porque realmente, imagina, se tu fores um engenheiro, tiveres um polo em Abrantes, podes ter uma vida do caraças nesses sítios, não é? Sim. E isso é que eu não vejo um pensamento estratégico a longo prazo. E fazeres crescer essas zonas. Nós estamos que 40% da população está em duas cidades, não é? Está aqui à volta, que perde 2 horas, muitos deles, para ir e vir para o trabalho. Tu se libertares as pessoas disso, mesmo que tenham o mesmo ordenado, mas têm um sítio fixe para trabalhar, em que ser assim, tens mais 2 horas de descanso, mais 2 horas por dia, vives num sítio calmo, mas fixe, e que está a ter estás a fazer parte também de um crescimento. Agora, isso dá para fazer. Eu digo, se precisasse de emigrar, se calhar preferia emigrar dentro do país para um sítio fixe e que está a crescer, mas que ainda tem aquela calma de cidade mais pequena, mas que tem um bom trabalho e que me permite ter uma qualidade de vida, do que ter que ir para a Holanda. Pode ter coisas fixes, mas estás longe de tudo. Claro, não é isso. E assim, nós estamos aqui a falar, e estamos a falar de imigração, parece que estamos a falar, ou pelo menos eu senti isso, como uma coisa que dá sempre certo e que vais ganhar muito dinheiro. Não é fácil emigrar, ou seja, ou vais com um grande emprego ganhar muito bem. Nas engenharias e na saúde. Não, está bem, mas há muita fácil, gente. Está bem, mas há muitas pessoas, ou seja, tu viveres em Londres. Há pessoas que vão sem expectativa, não é? Ou seja, tu viveres à Malta, ou seja, a adaptação nem sempre é fácil. Eu conheci pessoas que odiavam, tipo, queriam voltar e não voltavam. Da língua, do tempo, tudo isso. Ou seja, não é só rosas. Não, a maioria não é rosas. Não. E outras pessoas que têm vidas duras. Ok, ganham bem, mas não estão lá de papo para o ar, não é? Têm vidas duras, trabalham, vivem nos arredores de Londres, têm que andar não sei quanto tempo. Uma hora de metro, portanto, também pagam um balúrdio por uma casa, um T0. E se calhar é o que estás a dizer, preferiam viver, imagina, numa povoação mais do interior, imagina 1h30 ou 2 horas de Lisboa, porque no cima esta merda é tudo pequeno. Não é? Tu estás no Porto ou em Lisboa em pouco tempo, não é? Sim. Mas pronto, olha, então, os principais destinos de imigração no último ano, só porque eu achei isto curioso, em 2022, Espanha, foram 11.000 portugueses, Suíça, Reino Unido, Alemanha, Países Baixos, Luxemburgo, Dinamarca. E 360 foram para a Islândia, portugueses. E depois, os países que têm neste momento, isto foi só num ano, não é? Mas os países que têm mais portugueses, França, com 600.000, Suíça, com 200.000, Reino Unido, com 165.000, está a diminuir a imigração para o Reino Unido, por causa do Brexit, e está a aumentar para os países abaixo, 161.000 nos Estados Unidos, depois Canadá com 140.000, 137.000 no Brasil, Alemanha, Espanha, Luxemburgo e Venezuela, estes são mais. Mas é uma pena veres esta sangria de portugueses. Não há uma solução à vista, percebes? Porque lá está, os salários não vão, mesmo as rendas que baixem e que seja posto em prática um plano com pés e cabeça, vai demorar muito tempo até, vais querer diminuir as rendas para metade. Sim. De repente, difícil. Não pode, não, isso é impossível. Difícil. Portanto, ou seja, é uma coisa estrutural. Os ordenados vão aumentar o quê? 10% nos próximos... É uma coisa estrutural. Repara, isto é uma tendência que leva 20 anos, não é? É um bocado como a habitação. Ok, podes dizer, fui apanhado um bocado na curva. Ok, na curva, mas não foi de um dia para o outro isto, não é? E o que eu estou a dizer é, se há 20 anos andas a perder este número de pessoas, alguém devia ter... Houve aquela
aquela clássica do Passos Coelho, não é? Então imigrem. Amiga, não sejam piegas. Olha, pelos vistos, toda a gente... É muito bonito dizer isso, realmente imigrem, fazedor, bate punho. Eu não estou a dizer que todas estas pessoas foram embora por causa do Pedro Passos Coelho, mas há consequências para a migração, há consequências para o país. E eu continuo pasmado que se fala-se tanto de imigração com I, as pessoas todas, os imigrantes e não sei o quê, isto é muito mais grave e não vejo as pessoas a falar disto, não vejo os partidos a dizer, olha, vamos, agora num programa de governo o que é que nós vamos fazer para, vai demorar 10 anos, 15 anos, mas vamos fazer isto para conseguir trazer estas pessoas de volta. Não vejo ninguém falar disso. Pois, porque não dá... Não dá tantos votos. Estão lá fora. Estão lá Se fora. Votam. Os que vêm também imigrantes de países com menos coisas, depois votam e também se calhar vão votar mais naqueles que estão no poder, não é? A verdade é essa. Ao PS interessa mais a imigração, provavelmente de países mais subdesenvolvidos em termos de votos do que, não sei, também, do que à direita. Não sei quanto tempo é que uma pessoa precisa estar cá para votar. Porque eu acho que podes votar nas locais ao fim de algum tempo, mas nas outras, não sei se não tens que ser cidadão, nas legislativas. Sim, quando és legalizado. Acho que cidadão mesmo. Cidadão. Pois, não sei. Não sei se legalizado podes votar nas legislativas. Mas tens muitos... Não há um acordo qualquer com a Índia, por exemplo, os indianos, acho eu, que têm logo acesso ao passaporte português, acho eu, devido a goas e merdas. Não sei. Não sei. Imagino que os comunitários votem mais depressa do que os não comunitários. Pelo menos nas locais sei que podem fazer isso. Mas por acaso não sei, devia ter estudado isso. E também não sei qual é que será a participação real dos imigrantes A abstenção deve ser brutal. Digo já. Sim, provavelmente. Sim. Mas pronto. Vamos então falar da imigração, que gera mais celeuma e mete as pessoas mais umas contra as outras. Porque recentemente saíram os números de 2022. São cerca de 800 mil imigrantes legalizados. O número de imigrantes quase duplicou nos últimos 10 anos. São neste momento 7,6% da população. Os legais. Os legais, sim. Os ilegais ninguém sabe bem. Sim. O Chega diz que são 20%. 20% da população? Sim. Tenho sérias dúvidas disso. Mas acredito que seja pode ser o dobro dos legais. Tenho sérias dúvidas disso. Mas não sei. Não me chocaria. Dos legais ou que ainda estão em processo de legalização, também tens isso, né? Que são considerados ilegais porque ainda não está concluído o processo. Parece que vai haver um processo extraordinário de legalização para breve, como já houve anteriormente. Sim. Então, do total de estrangeiros, a brasileira é de longe a mais, acho que são metade praticamente. Sim. Depois vem os britânicos com 6%, cabo-verdiano 4,9%, italiano 4,4%, indiano 4,3% e romeno 4,1%. O italiano, alguém me disse que é porque os brasileiros têm muitos deles têm nacionalidade brasileira. É bem capaz de ser. Eu também achei estranho. Porque eu achei estranho, tipo, nem nos restaurantes italianos são italianos, exatamente. São indianos. Não, eu conheço alguns italianos, mas é tipo... Bem pouco. Sim. E então disseram-me que devia ser por isso, porque muitos brasileiros têm passaporte italiano. Sim, muitos, é verdade. Então, segundo os dados da Eurostat, Portugal é o 10º país da Europeia com menor proporção de estrangeiros. Muito abaixo do Luxemburgo, 47%, da Malta com 21%. Mais de metade são tugas. São quase todos tugas. Exatamente. Países com menos, depois países que têm menos imigrantes que nós são a Roménia, a Polónia, a Lituânia, a Bulgária e a Eslováquia, claramente países onde... Que não são propriamente mais desenvolvidos, não é? Sim, e também não apetece ir morar para a Roménia, não é? Mesmo pelo tempo. Mas e não para a Polónia apetece. Para a Polónia, a Polónia apetece, porque tem raparigas gostosas. Okay. Mas, por exemplo, se comparares com a Espanha... Espanha tem de imigrantes marroquinos o mesmo número de imigrantes legais em Portugal. Tem 880 mil marroquinos. É verdade que o país é maior, tem 48 milhões de habitantes, e a percentagem de estrangeiros é quase o dobro da nossa, é 13,1%. Portanto, é um país com muito mais estrangeiros do que nós. Mas lá está. A Espanha recebe uma imigração qualificada. Os marroquinos que vêm para... Não, mas está a dizer não sei quantos portugueses foram para lá, por exemplo. Sim, está bem. Portanto, também se cá recebe de outros países... Tu cá também tens algumas, só que não sei qual é que é, mas tens cá os nómadas digitais, tens cá algumas pessoas que se calhar há 20 anos não conseguias atrair. Certo. Mas, pois, não sei. Não sei se é bom ou se é mau. O não conseguires atrair. Não, há 20 anos. Sim.
Há 20 anos não conseguias atrair e hoje em dia já consegues Mas há atrair. 20 anos não havia nómadas digitais, não dava para trabalhar remoto, percebes? Pode ser apenas uma... Não, o que eu acho, esta é a minha impressão, não tenho dados, que é, hoje em dia, vir morar para Portugal trabalhar, especialmente se vieres para uma empresa estrangeira, não é? Sim. É muito mais atraente do que há 20 anos. Se dissessem a um gajo de 25 anos, inglês ou francês ou até espanhol, nos anos 90, vais trabalhar para Portugal, a dizer, Sim, era um país mais agora evoluído, já sim. tens um certo cachê. Viveres em Sim, Lisboa. é mais cosmopolita, não é? Uma cidade mais evoluída nesse aspecto e que atrai mais. Então, mas vamos ver os aspectos, vamos tentar ver aspectos positivos, negativos, se há, e os desafios da imigração com I. Bem, já falámos aqui e que vai destruir muitas mentiras e até políticas de que os imigrantes vivem à custa dos subsídios. Os ilegais não podem viver à custa dos subsídios porque não são ilegais, sim. não podem ir bater à parte da segurança social. E como já dissemos aqui, a contribuição é 7 vezes maior do que a recepção dos benefícios. Portanto, estamos a falar, foi a mais alta de sempre, 1,6 milhões de euros no ano passado. Outra coisa que trazem é, para algumas pessoas isto também é mau, atenção, que é a demografia. 13% dos nascimentos em Portugal foram de estrangeiros, de mães estrangeiras. Sim. Eu acho que para quem é contra a imigração isso não é um bom fator. Não, é tipo, então vem-nos substituir, não é? Agora, tens um problema, que é alguns estrangeiros, a culpa não é deles, eles vêm agravar a pobreza, não é isso, são muito mais vulneráveis à pobreza. Sim. Ou seja, aceitam ordenados mais baixos. Exatamente. 1 em cada 3 vive em risco de pobreza ou exclusão social. É um valor acima da população portuguesa, que é 19,8%. Recebem em média menos 94 euros mensais nos ordenados. Imagino que isto seja dos ordenados por baixo, não é? Um ordenado mínimo. E Portugal é também o 4º país com maior precariedade laboral entre os estrangeiros, a seguir à Croácia, à Polónia e aos Países Baixos. Isto é curioso. Sim, os Países Baixos têm muita precariedade também, mas tem um Estado Social se calhar mais forte, apesar das pessoas acharem que é liberal e é direita, não sei o quê, tem um Estado Social muito forte, não é? Há boas casas de borla para muita gente, que cá não há boas casas de borla. Não. As casas que dão de borla, acho que o Serviço Nacional de Saúde deles é brutal. Tive um amigo meu que estou lá, pelo menos era há uns 20 anos, não sei, e que me disse, que eu lembro dele dizer, fui a um hospital e pensava que era um hotel de 5 estrelas. Disse-me ele. Não sei se ainda é assim. Alguns ouvintes, se calhar nossos que estão nos Países Baixos, nos dirão. E há a mesma coisa, muita gente que se aproveita. Uma vez falei com um afegão que era de lá e dizia que ganhava 1.500 euros. Tinha a casa e ainda ganhava um subsídio de 1.500 euros todos os meses e não fazia nada. E eu disse, mas não trabalho? Não, faço nada. De vez em quando tenho que me apresentar lá, então, vou trabalhar para quê? Mas pronto. Mas falaste tu com o afegão? Sim, no comboio, quando fiz o Interrail, e o gajo vinha a contar isso, e nós, olha, sim senhor. Há sempre isto foi há muitos anos já. Foi há 10 anos, 10, 11 anos. E depois perguntou-nos se gostávamos de ir às putas, e começou a conversa, foi para aí, não é nossa cena. Tão bom. Isto que estávamos a dizer. Pois, sim, essa é a grande questão que muita gente diz, não é? Que vêm para cá e que sujeitam-se a ordenados mais baixos, isso faz com que os nossos fiquem sem trabalho e tenham de emigrar e não sei o quê. E mesmo que tu assumas que isso é verdade, e que pode ser verdade em alguns casos, a culpa não é deles. A culpa é dos patrões que querem pagar o mínimo dos mínimos possíveis, não é? Eu não sei, há muitos trabalhos que eu vejo. Imagina que há uma percentagem de certos trabalhos menos desejados que são ocupados por essas pessoas porque praticam preços mais baixos e os portugueses são obrigados a emigrar ou ficar no desemprego. Repara, nós temos uma taxa de desemprego baixíssima. Atenção, não é? Mas pronto. Eu acho que a maioria, eu arrisco a dizer que a maioria desses trabalhos, os portugueses não querem fazê-los. A maioria não sei, deles, por exemplo, em Lisboa tu chamas Uber, é alguém não é? Asiático. No Porto chamas, não é? É um português, na maioria das vezes. Também há brasileiros, também coisa. Mas um Uber normal também. Mas conduzir um Uber não é dos piores. Há trabalhos, estou a pensar, trabalhos bem piores. Sim. Obras, limpezas. Não é? Sim. Mas olha, voltando só à questão da... Agora, os que estão ilegais e que recebem por fora salários abaixo do salário mínimo,
porque os patrões se aproveitam do facto de eles não estarem ilegais para lhes pagarem lá abaixo do salário mínimo, e há muitos assim, nas limpezas, nas obras, em todo o lado. Esses sim, esses fodem o mercado de trabalho, porque nivelam por baixo. Claro. Depois isso é pago por fora, não há pagamento para o Estado, portanto também há fuga de impostos do patrão e dele, não tanto, porque a ordenada abaixo da ordenada mínima já não iria pagar. Mas aí as pessoas não se revoltam contra o patrão, claro, que vai contratar não sei quantos de alguns deles trabalhos escravos, como tu vês na fruta. Ninguém se revolta contra eles, revolta-se contra o imigrante que vem em busca de melhores condições de vida, chega cá, ainda o fodem duplamente. E não se revoltam contra o patrão, que é esse que está a fugir aos impostos e é esse que está a foder o mercado de trabalho. Concordo. Quer dizer, querem que o imigrante chegue cá e não se sujeite. Não, eu esse dinheiro não ganho. Quer dizer... Mas voltando à questão da imigração e da polarização, eu acho que há uma ideia feita que é um bocado ingênua, que é achar que a sociedade contemporânea, com as diferenças culturais que há e com a globalização e com a movimentação de pessoas, que pode haver vagas de imigração sem fricção ou algum conflito. Isso não existe. Ou seja, eu vivi lá fora, eu senti isso. Eu senti-me várias vezes discriminado. Não tem comparação com o que já vi aqui, mas eu lembro-me de ser destratado por uma mulher no metro, e perguntar uma merda a uma mulher no metro, uma negra norte-americana que estava lá na cabine. E claramente o meu inglês estava um bocado macarrónico, não saber, não sei o quê, e dela quase dizer vai para a tua terra, estás a ver? E o contrário, já estive nesses países, eu sendo estrangeiro, eu olhava para coisas, podem ser as coisas mais prosaicas. Por exemplo, no Brasil achava absurdo as pessoas nas escadas rolantes não se meterem no lado direito, estás a ver? E muitas outras coisas. Portanto, a ideia de que tu vais para um país e que tu próprio, quando vais para um país, não achas coisas ridículas daquela cultura, seja ela mais avançada ou não. Se eu fosse ver para a Suécia ou tu, nós íamos achar coisas ridículas. Sim, claro. E que as pessoas de lá também não achem que parte da tua forma de ser, ouves música mais alta, não separas o lixo. Portanto, essa ideia de que isto tem que ser tudo limpinho e vai tudo correr bem, isso não existe. Não existe. E acho que ambas as pessoas deviam perceber isso, que é as pessoas que são a favor da imigração dizer, ok, vai haver aqui às vezes aqui desatinos e as pessoas, todos temos preconceitos e nem sempre vai correr bem. E os gajos que são contra os gajos que são contra a imigração, não sei o que é dizer que tenho a favor. O argumento, se imagina tu dizes assim, enquanto país, o que a gente vai fazer é vamos fechar fronteiras e não há mais imigração. Há turismo e tal, mas não há mais imigração. Ninguém vai viver para cá, as empresas não podem contratar trabalhadores estrangeiros. Pronto. Depois diz assim, ok, isso é xenofobia. Mas também qual é aquelas pessoas não vêm para cá, vão para outro sítio. Pronto, não estou a dizer-te... E eles assim, os que estão cá ficam, não vamos deportá-los, já têm as suas vidas cá, não sei o quê, mas vamos fechar. É um princípio um bocado filosófico porque é que somos contra isso, não é? Porque achamos que o mundo deve estar aberto e é tudo bonito e não sei o quê. Mas na prática não estás também a trazer sofrimento a muita gente. Mas não sei que tenho... Pronto, tens aqueles refugiados, ok, vamos depois o que é refugiados, o que é que não é, as coisas misturam-se. Mas tu dizes assim, vamos porque achamos que é um bocado o que a Polónia acho que está a fazer. Não é? Mas não achas que seria uma hipocrisia? Não, eu sou contra isso. Eu sei, mas seria uma hipocrisia existencial a um país que está a mandar 1,5 milhão de imigrantes lá para fora? Não, mas isto podia ser uma forma para combater até essa imigração para o exterior. Isto é a forma como nós arranjamos de fazer isto. Não vamos tratar mal quem está cá, quem vier cá visitar, tudo bem. Não vamos aceitar mais. Não vamos aceitar mais porque achamos que o país não tem capacidade para isso. Mas não é o caso. Precisamos de coisas. Sim, mas se fosse, por princípio, é um bocado tipo, sou contra isto, mas também porque é que sou? É um princípio um bocado filosófico, não é? Se tu mostrares por A mais B que em termos económicos é melhor, que aquelas pessoas que viriam para cá vão para outro país e vão ter as mesmas qualidade de vida, não estás a adicionar sofrimento a ninguém, eu dizia, porque é que eu sou contra isto? Bem, para já por uma questão histórica, ou seja, que sempre que houve esse tipo de políticas, ou seja, políticas nacionalísticas, fechar fronteiras, resulta em, normalmente, Estados autoritários, tirânicos, a demonização do outro, e a demonização do outro está a um passo de demonizar-te a ti. Porque primeiro é o escuro, depois é o gay, depois é o que não vota no meu partido. O que tu estás a ter agora com esta imigração mais asiática é o que tu tiveste com as imigrações das colónias portuguesas. Não é?
Já não se fala muito. O angolano, o cabo-verdiano, que antes eram o inimigo, hoje em dia já não são esses. Claro. São estes. Mas estávamos a falar dessa questão dos atritos, que é, se tu fores aos Estados Unidos, que é um país da imigração, sei, tu vais ver todas as grandes comunidades. Eu lembrei-me porque estavas a falar dos cabo-verdianos, ou seja, as vagas de imigração. Os italianos e os judeus, quando começam a chegar aos Estados Unidos, eram piores que os indianos cá. Sim, os irlandeses. Sim, ou seja, e depois foram sendo integrados e foram sendo substituídos. Agora são os dominicanos, agora são os porto-ricanos. Mas a história, o Gangs of New York até fala um bocadinho disso. A história é feita disto, é feita de vagas de imigração que vão sendo demonizadas e vão se integrando e depois passa a outra. Agora o vilão é o outro que está a acabar de chegar do barco. E muitas vezes os imigrantes que estão lá, dizem, nós agora não... Aliás, vi no outro dia uma piada, não sei se foi Andrew Schultz, que é, o gajo dizia, os gajos que têm mais preconceitos são os cubanos que chegaram há pouco tempo a Miami e digam logo, não quero aqui mais cubanos, não venhas para aqui, não é? Ele dizia isso, obviamente era uma hipérbole, mas eu percebo isso, porque isso aconteceu muito nos Estados Unidos, que era, os italianos que eram os... discriminados, de repente imagina, já estão na classe média, já estão na segunda geração, já podem começar a discriminar os dominicanos. Portanto, que vêm. O melhor indicador social e económico é de tu poderes discriminar os outros. Exatamente. Significa que já subiste um patamar. Eu estava a falar desta questão dos preconceitos e da adaptação. Por exemplo, eu tenho a certeza que muitos franceses que vivem cá nos acham uns selvagens. Já ouvi histórias disso. Claro. Eles vivem numa bolha e não se misturam muito. Mas tenho a certeza disso. Vêm para cá, beneficiam, têm uma vida fixe. Sim, mas aí é um bocado tipo, não gostas, muda. Claro, mas eu estou a dizer... É um que vieste para cá. Claro, mas estou a falar dos preconceitos. Ou seja, dos preconceitos, não é? Ou seja, estou a dizer tu tens portugueses que se queixam de pessoas que vêm para cá. Não é? Vêm para cá. Mas tens pessoas que estão cá que se queixam dos portugueses. Sim. Estás a perceber? E é engraçado, porque quem é que é a comunidade mais vocal e bem sobre a discriminação? São os brasileiros. Falam disso, têm associações, vêm para as redes sociais, ainda agora se uma... E se calhar de todos são os que têm menos razões para se queixar. São os mais integrados, era aí que eu ia chegar. A língua também, não faz logo a diferença. O facto de terem menos razões para se queixar, não quer dizer que não se queixar. queixam. Claro, sim. Então, mas isto lá está, já estão integrados de uma forma que se conseguem também organizar e protestar. Não é? Os gajos, coitados, estão a conduzir o Uber e estão a viver 20 numa casa. Essa é a menor da preocupação deles, é serem discriminados. Eles querem receber o deles no fim do mês para continuar a ter dinheiro. E outra coisa, é que dentro dos brasileiros, eu imagino que tens muito mais diferenças económicas, culturais e educacionais do que no indiano. Ou seja, imagino que os indianos que vêm para cá ou os de Bangladesh estão todos muito mais compartimentalizados numa certa... eu ia dizer casta, mas não fica muito bem. Uma certa faixa socioeconómica. E dos brasileiros, não, já tens tudo, não é? Mas estava a dizer, é muito curioso isso, que é aqueles que mais se queixam, que são mais sonoros e que fazem mais barulho, porque nas faculdades são discriminados, e agora saiu no Expresso um artigo sobre portugueses não alugam casas a brasileiros, exigem não sei o quê e tal. E eu estava a pensar, eu tenho muitos amigos brasileiros, já falei aqui, eu não tenho a mínima dúvida, conheço histórias do que os brasileiros passam. E eu próprio disse que os portugueses são muito mais bem tratados no Brasil do que os brasileiros cá. Mas, por exemplo, eu, no Brasil, por ser estrangeiro, também não tinha as mesmas condições para alugar uma casa do que um brasileiro. Tive que pedir um fiador, tive que pedir não sei o quê. Não estou a dizer que é a mesma coisa. E eu estava numa situação muito mais vantajosa. Por exemplo, no Brasil... A verdade é que há um histórico, que é, óbvio, as pessoas criam padrões, não é? Criam preconceitos com base nesses padrões. E a verdade é que se alugares uma casa, já não sei se pelos dias de hoje é assim, mas durante algum tempo, na primeira vaga de imigração de brasileiros, foi que alugavas a casa, aparecia o casal e depois a casa estavam lá 10 pessoas a viver. Pronto. Isso acontecia e era... Agora, acontecia, na maioria dos casos de brasileiros, provavelmente não, mas acontecia vezes suficientes para ter sido criado esse estereótipo. Depois também há o estereótipo que é verdade e tem a ver com uma questão cultural. Os brasileiros gostam de ouvir música alta em casa, ao fim de semana. Então tu achas que o problema do arrendamento, sim, do problema do arrendamento... Os vizinhos queixam-se. Eu conheço muitos casos. Há muitos portugueses que ouvem música alta. Mas é uma questão mais cultural e eu já falei com brasileiros que disseram assim, é normal... Sim. Vou falar com um gajo no ginásio, é normal ao fim de semana, ao domingo, está a música o dia todo alta. E cá, as pessoas queixam-se e os brasileiros não percebem que, apesar de eu achar que se não estás a interferir na lei do ruído, meu amigo, aguenta-te. Vives num prédio com outras pessoas, não está a ser infringida nenhuma lei,
mete os fones. Aliás, mas isso vai ao Estás a ver? encontro daquilo que eu disse, das pequenas fricções, não é? Exato, Ou sim. seja, eu não posso dizer que a questão O que do eu te quero dizer arrendamento... também é que às vezes esse preconceito não surge do nada. Não são as Claro. pessoas que se lembram de ser xenófobas ou Claro, racistas. claro. É porque há um padrão e uma série de comportamentos que vieram de trás e que há culpa dos dois lados, no sentido em que não te alugam por ser brasileiro. Tu deves ficar irritado, obviamente, com o senhorio que não te aluga porque está a discriminar. Mas cá também podes ficar fodido com os outros brasileiros que andaram a fazer merda. Tá bem, mas tu vais ficar... O que acontece é que quando tu vais és ficar português, fodido. não se cria esse Claro, estou a preconceito. dizer, tu vais ficar fodido com a pessoa que te discriminou, não vais fazer esse raciocínio. Claro. E o que estás a dizer, pode parecer politicamente incorreto, mas claro que é verdade. Eu vivi no Brasil e foi o que eu disse, havia uma série de questões culturais que me incomodavam e que eu achava anormais. Como os brasileiros chegam cá e já me disseram, pá, vocês são todos mal educados e são grossos e falam de uma maneira... Portanto, há sempre essa... E são os conas, eu percebo, se tu vens de um país, pões música ao domingo, que está tipo ok, Sim. e vai lá o vizinho para baixar a música, foda-se, vai para o caralho, estou em minha casa, é domingo, isto não está a arrebentar. Agora, o que eu acho é que... E era aí que eu haver um queria bom chegar. senso Tu dos dois. tu fazes uma notícia e dizes, os portugueses não alugam casas a brasileiros. Não é? Sim. E se tu estás na ponta em que és discriminado, tu lês aquilo, e eu tive uma amiga brasileira que me mandou aquilo, não é? E aquilo toca-te, não é? Toca-te. E não estou a dizer que isso não tenha um fundo de verdade. Não tem um fundo de verdade. Que haverá entre esses gajos os xenófobos, os que não estão para isso porque são estrangeiros. Eu tive gajos, quando estava à procura de casa, a dizer... Um gajo disse-me isso. Ela não quer vender a casa a estrangeiros. E era pessoal do papel, americanos, e eu perguntei, mas porquê? Porque não quer que o bairro seja português e tal. E eu pensei, chega aqui um americano e dá mais tanto do que eu a ver se ela não vende a casa ao americano. Mas pronto. Mas e se vires pelo outro lado, que é, imagina alguém que diz assim, olha, estou a vender esta casa um bocadinho abaixo do mercado, a vender ou a alugar, mas gostava que fosse um português, porque sei que os portugueses estão com dificuldade. Ou seja, é exatamente o mesmo princípio, que é só aluga português, mas dito dessa forma parece, tão querido. Claro. E isso é xenofobia? É discriminação ou não? Pois. Não é? Ou é cotas racismo do bem? Mas estávamos a falar da questão do Brasil. Mas antes disso, os franceses, só para dar o meu exemplo pessoal de como é que nós somos franceses, ninguém gosta deles, um bocadinho preconceituados. No outro dia estava à espera do gajo que vinha trazer comida à casa e começa a ver que o gajo vai fazer uma paragem. Pensei, isto é pizza, vai chegar barato. E comecei, foda-se, estes gajos fazem 2 paragens, não sei o quê, porque não sabia que tu podes pagar mais para não fazer nenhuma paragem. Podes. Eu não sabia disso, mas pronto. Se bem que Sim, às vezes fazem. isso acontece naquela aplicação. Se ele tiver, imagina, tu pagas no Uber, Ok. ele não vai parar, mas se ele tiver a usar a Bolt também à parte, Ok. pode parar e tu não sabes. Eu comecei, não sei o quê, comecei a estrepechar e depois comecei a ver, peraí, este gajo, eu não sei o que, não sei onde, venho de bicicleta e não sei o quê. Eu se estivesse no lugar dele também não entregava 2 pizzas se Claro. soubesse, pronto. Mas fiz esse raciocínio. Mas houve um momento emocional deste filho da puta. Também me não traz a irrita, pizza, também sim. me irrita. Pronto. Depois, no outro dia há uma mãe de um coleguinha do meu filho, a mãe e o pai, os gajos são franceses, os gajos não falam a ninguém, ignoram-te. Tipo, já disse várias vezes bom dia, agora já não digo, agora carne de porco é transparente. E digo, foda-se, estes filhos da puta, tipo, estão aqui, não dizem bom dia às pessoas, vou entregar os putos à escola. E comecei logo, vem para aqui, não sei o quê, não pagam impostos, fazes logo uma bola de Descobriste que são mudos. Hã? Descobriste que são mudos. Isso era lindo. Mas, ou seja, eu próprio, que sou um gajo que tento estar atento e não generalizar, tu tens uma reação emocional a estas coisas, é normal. Como eu, quando vivi noutros países, fazia críticas ao local. Depois tens é que, e quando estás a falar de política, tu não és o gajo da tasca. Sim. Não é? Mas isto para dizer o quê? Que é muito fácil tu polarizares a conversa para um lado e para o outro, para os bons e para os maus. E dou-te um exemplo. Saiu uma notícia, deixa eu ver se eu consigo abrir isto aqui. Há um jornal que é o 74, acho que é esse, que é um jornal super de esquerda, um jornal online super de esquerda, que eu sigo, por acaso, discordo muitas vezes com o que eles dizem, mas sigo. Então era um texto de uma brasileira que dizia: sou brasileira e todos os dias vivo a xenofobia em Portugal. Lamento, se ela todos os dias sofre, lamento, imagino que possa acontecer. Quero acreditar que nem todos os brasileiros sentem todos os dias a xenofobia. Acho que se isso acontecesse, não havia tantos cá. Ela diz que... Se é aquela cena do os piropos na rua, está bem. Se fosse assim tão mal, não saiam de mini saia, percebes? Já não sei estas comparações. Não saiam de mini saia. Ela diz: esta pressão vem de um oceano manchado pelo sangue derramado das caravelas. Podia escrever filho. Podia escrever um livro narrando as agressões contra brasileiros e brasileiras. Não tenho a mínima dúvida que escrevesse um livro. Sim. É preciso reafirmar que o pensamento colonial está na estrutura da sociedade portuguesa. E depois dá aqui alguns exemplos todos os dias que acontecem.
Fala de violência contra os brasileiros, que também existe, mas vou, por exemplo, falar aqui de tortura em esquadra da PSP. Nesse caso, deixa-me dizer só que os portugueses também já foram torturados. Pela Leonor Cipriano. Pronto. E o que eu estava a pensar? E os ucranianos, não é? Aquele que foi morto pelo CEF. Isso aí, nossa polícia tortura todos. E diz: hoje somos aproximadamente 8% da população em Portugal. O país também nos pertence, pois é impossível pagar uma dívida formada por séculos de exploração e escravidão. Resta apenas a reparação. Eu, por exemplo, discordo disto. Ou seja, eu acho, não tenho a mínima dúvida que os brasileiros são discriminados, e já falámos isso aqui longamente. Isto para mim não é é um facto dado. Eu não tenho sérias dúvidas que eles são discriminados e que isto acontece por causa de um passado colonial e por causa do sangue manchado das caravelas. Tenho sérias dúvidas. Acho que é uma coisa muito mais imediatista e muito mais básica do que isso. Sim. É porque há uma fricção. E quando há uma fricção, tu atiras a pedra que está mais à mão. Claro. E a pedra que está mais à mão, quando é com brasileiro, é ele ser brasileiro. É a mesma coisa que quando é com negros, não é? Um gajo dizia tipo, pá, logo, o que está mais à mão chama-me preto. Só vai para a tua terra. Agora, essa fricção, se calhar, não existiu por a pessoa ser brasileira e outra português. Essa fricção existiu porque uma cena qualquer no trânsito, o que é que foi? O gajo vê que é brasileiro, está irritado com a situação que não teve nada a ver com nacionalidades, e a primeira pedra que manda vai para a tua terra. Eu concordo contigo, e não tenho dúvidas. Mas há momentos, há pessoas que, já disse uma amiga minha, e eu acredito nisso, que é, eu chego a um sítio, está tudo bem, eu abro a boca, ouvi um sotaque brasileiro, não aconteceu nenhuma fricção, a postura da outra pessoa muda. Claro, é possível, sim. Mas o que quero dizer é... Mas cá, muda a postura só porque começamos a falar assim devagar para eles perceberem. Mas voltando, é engraçado. Se a cultura que nós aceitamos bem é melhor, a brasileira, melhor é a música, os filmes, as novelas. Claro. Daí um contrassenso, porque papas a cultura toda e depois, se calhar, estás a ver a novela e ouves a música e depois vais e tratas mal um brasileiro. Eu percebo que seja e que haja essa discriminação, e acho que há muita gente que continua a discriminar só porque sim e porque é diferente. E se calhar diz, não discrimina ativamente, mas pensa para eles ou entre dentes e vê esses brasileiros agora vêm todos para a terra deles. Mas eu não acredito que seja assim tão mau, porque vêm moés e vivem cá. Mas sabes o que é que uma amiga... Ou então o Brasil é mesmo uma merda. Mas sabes o que é que me disse uma amiga? Eu concordo contigo, ou seja, eu acho que a maioria... Pá, ainda há pouco tempo falei com um gajo que era professor universitário branco. Yeah. Tipo, olha, estive a falar com o meu barbeiro que me fez o corte de cabelo gandinho, eu não conhecia, também é ali, e ele era negro e brasileiro. E estivemos a falar sobre isso. E olha, foi um dos que me disse que muitos brasileiros vêm para cá e metem música alta. Estivemos a falar com ele, já não me lembrava que tinha sido com ele. E ele teve a dizer isso, pá, estou aqui há 2 anos, zero interação. E depois eu digo à minha mãe, e a minha mãe diz, pois, mas tu também és grande, porque o gajo é grande. E eles, cara, também não te discriminam assim na tua cara porque tu és grande. E pá, agora, claro que há casos e casos. E tens casais interraciais. Acho que as mulheres, se calhar, são mais, as brasileiras, são mais discriminadas. Fruto daquela primeira vaga de imigração que veio, que era tudo puta, não é? Se calhar ainda hoje sofrem mais esse preconceito. Acho que vinham muitas mulheres para limpar casas e para... Também havia, não era só para... Tudo puta. Era tudo puta. Mas estava-te a dizer que a cena dos brasileiros é engraçado, porque há maior proximidade e há claramente proximidade. Podem dizer... Mas também há diferenças. Mas é muito mais fácil... Ou seja, está estudado. Os brasileiros são os que melhor se integram. Mas são os que são mais focais em relação à discriminação. Isto é muito curioso, todos estes contrassensos que são todos verdade, não é? São mais focais porque falam a língua e porque sentem mais próximos e têm mais veículos para poder protestar do que, por exemplo, o indiano. E era aquilo que eu estava a dizer, o sinal que tu já estás bem quando começas a discriminar outros. E eu acho que isso também, um sinal que tu já te podes manifestar também, claro. Na verdade é um bom sinal, que as tuas necessidades mais básicas já estão satisfeitas. Não é? E já podes passar para o próximo passo, que é tipo, a discriminação aqui. Tipo, o indiano ainda não se pode preocupar de estar a ser discriminado. Claro. E onde eu queria chegar, que era isto, e por isso é que eu falei desta rapariga brasileira que disse isto, que é, eu acho que a discussão é muito tida pelos extremos. É tipo, vocês são todos racistas por causa do vosso passado colonial. E há uma parte de verdade que é isso. Há um passado colonial, há uma forma, tudo isso é verdade. Já ninguém está vivo. Não, mas está bem, mas está na cultura. Há certas coisas que ficam na cultura. Mas não é só isso. Há outras questões. E depois, no outro extremo, tem
Os estrangeiros que vêm para cá vivem todos à custa do Estado, são todos bandidos. E a discussão foca-se nestes dois extremos. E se tu vês os jornais publicam sempre notícias sobre isso, porque é o que dá. E eu acho que é o que estavas a dizer, mas há uma grande massa dos 800 mil brasileiros, dos 400 mil brasileiros que estão cá, o que é, que, sem prejuízo de terem sido discriminados algumas vezes, se calhar não todos os dias, também devem encontrar alguma coisa fixe para estar cá. Sendo que há uma reserva que uma amiga brasileira me disse. Ela disse, olha, sabes que muitos brasileiros ficam, têm a nacionalidade ao final de 7 anos, acho eu, e vão para outro país da Europa. E eu disse, mas voltam para o Brasil? Não, para o Brasil ninguém volta, dizia-me ela. Isto é uma conversa, não tenho dados sobre isto, mas eu achei uma coisa, disse, olha, então Portugal é daquelas mulheres com quem os homens estão casados 7 anos e depois cagam nela e vão arranjar uma mais rica, mais nova e com melhores mamas. Pois, exato, é? sim. Portanto, que isto não chega aos então, ouvidos de Ventura. Nós a ser usados. Não nos chega aos ouvidos de Ventura. Mas eu queria dizer uma coisa, que era, nós estamos a falar disto, não é? Os portugueses são racistas, não sei o quê. São, mas pá, eu vi esta notícia do aluguer aos brasileiros. Eu tinha visto há 2 semanas no El País sobre os sul-americanos em Espanha. Sim. Que dizem, os espanhóis não nos alugam casas porque eu tenho que fingir um sotaque para conseguir alugar uma casa. E repare, isto não é uma apologia os portugueses, não é. O preconceito existe em todo lado. E no Brasil, e mais uma vez, isto não é uma apologia a Portugal nem um ataque ao Brasil, é uma constatação. Eu vivi no Brasil. O Brasil é um país onde se discrimina para caralho. Contudo. Podem não discriminar os estrangeiros. Por acaso discriminam depende dos estrangeiros. Os venezuelanos que vieram da Venezuela como refugiados. Tive uma amiga que foi aos campos de refugiados e são discriminados. Mas no Brasil é um país com alta discriminação. Discriminação de classe, de raça. E não estou a dizer isto, ou seja, eu não estou a dizer isto para os brasileiros, tu não podes falar porque no teu país. Não. Tu podes falar sempre. Tu estás aqui, tens todo o direito e sempre que fores discriminado, fala alto e vem para as redes sociais, para os jornais, o quê? Mas estou a dizer é quando fores discriminado a sério e tiveres a certeza que é discriminação. Porque às vezes és só otário. E por isso é que parece que foste discriminado, mas no fundo trataram-te mal porque és otário. E isso acontece muitas vezes todos os dias. Das pessoas pensam, há um sketch do Key & Peele que é muito bom, que é assim, que é um gay no trabalho e que, o gajo está a ser bué otário e depois no fim o outro gajo afinal também é gay e ele diz, como é que é? Não estava a ser discriminado por sou gay, sou só an asshole, estás a ver? E isso acontece muitas vezes também, que se grita racismo e cada vez mais, não é? Porque nas redes sociais amplificam essas coisas, que se grita racismo e não quer dizer que não exista muitas vezes e que sejam mais os casos até que é real, mas muitas vezes que se grita racismo e machismo e homofobia e é só porque se calhar eras otário. Ou que o outro era otário, nem pode acontecer, foi por isso. Sim. Mas olha, para fechar, eu ainda vou deixar isto para depois, ou para o especial de patronos, porque tem a ver com o aumento dos grupos de anti-imigração, que estão a ser investigados pelas autoridades, e há cada vez mais no Telegram e não sei o quê. Isto era para dizer o quê? Dos dois extremos. Era o que estava a falar da polarização do discurso, somos todos racistas colonialistas, ou do outro lado, não é? Dos que querem o Portugal puro. Mas quando eu estava a pensar nisto, pensei numa coisa, que é, tu tens isto é uma realidade inevitável neste momento, não é? E tens 2 caminhos, o da aceitação e da integração, ou o da expulsão e da culpabilização. Não é? E do que eu vejo da história, a mistura é sempre melhor que o apartheid. Tem dado sempre melhores resultados, a mistura da integração. Acho que a Bolt e a Uber iam se juntar para dar aulas de português aos condutores de Uber, por exemplo. Ótimo. Isso é uma cena fixe. Ótimo. Agora, o que é que eu acho? Acho que depois de nós estamos aqui a falar e temos tirando as piadas que fazemos e as brincadeiras, tentamos ter uma análise ponderada e moderada, mas eu acho que o caminho vai ser o contrário, vai ser muito mais o da histeria, de um lado e do outro, da sinalização da virtude. Sim, porque tu tens... estamos preocupados com esta imigração que é uma imigração pobre. Isto é apenas mais uma forma de meter a classe média, com medo da classe pobre, para a classe alta e mega alta continuar a lucrar e a ganhar. E é exatamente a mesma coisa. Isto é bom porque é assim, dá jeito ao Chega, isto... Claro. Dá jeito ao PS, porque dá jeito ao PS. Se não existisse um Chega, se cá o PSD estava em primeiro. Exatamente. A verdade é essa. Verdade. E portanto dá jeito a todos para continuarem no poleiro e a ter. Está tudo na mesma. E o que é que eu queria dizer? Que, pegando no que tu disseste, que eu acho que nós vivemos para aí 40 anos numa certa, mal ou bem, mas numa certa paz social. Tiveste problemas, claro que sim. E eu acho que nós estamos a entrar numa era em que a nossa sociedade já está muito mais fragmentada, radicalizada e polarizada. Ou seja, acho que vamos passar, e acho que nesta campanha vai ser isso. E vamos estar mais uns contra os outros.
Exatamente por aquilo que tu disseste. Convém, não é? Claro, convém a todos. E acho que vamos... Ou seja, eu não estou nem com medo, nem com histérico. E às vezes as pessoas... histérico, isto vai acontecer... Não sei, vamos passo a passo. Estou atento. Mas acho que vai piorar antes de melhorar. Pelo menos em termos de discurso público e das pessoas estarem mais Claro, umas contra porque as se as outras. coisas não estão bem e as pessoas não ganham bons ordenados e não têm acesso às necessidades básicas, há uma necessidade de encontrar o culpado. E esse culpado é completamente manipulado pelo discurso público e pelos mídias também, que também têm muita culpa no discurso polarizado. Não é só os O políticos. sensacionalismo dos os temas jornalistas, e dos temas que escolhem. os jornalistas ou os editores, ou se calhar não eles individualmente, tem sempre alguém a respirar-lhes no pescoço para fazer aquilo. Tem muita culpa neste discurso polarizado. Depois não venham dizer que é das redes sociais, porque os jornais papam essa merda, usam também essa estratagema para continuar a ter cliques. Muito Portanto, bem. não é todos. Quem quiser continuar a ouvir esta conversa, em que vamos terminar o assunto de imigração, mas vamos falar também das tendências do Pornhub em Portugal. Ok. E se tivermos tempo ainda vamos falar de sexo anal. Sim. O que é que tem que fazer? Não têm que dar o cu, têm apenas que ir a patreon.com/sem-barbas na língua e tornar-se patrão. Já sabem, já ouviram isto várias vezes. Mas nós gostamos sempre de... Mas fazemos sempre o forcing, porque há muitos de vocês que só vão lá sendo relembrados várias vezes. Portanto, é isso. Muito bem. Até daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias. Para quem é patrono, até daqui a bocado. Até daqui a bocadinho. 10.